E boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Prevenção está começando agora. Não saia daí, envie a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com Marina Butzki sobre hidratação, especialmente no verão. Marina Butzki é médica geriatra do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem residência em Clínica Médica e Geriatria, mestrado em Ciências Médicas e é preceptora do programa de residência do HCPA. Se tratar no verão é muito importante para a nossa saúde, principalmente nas épocas de altas temperaturas. Também é recomendado seguir esse hábito saudável o ano inteiro. Marina, bem-vinda aqui à TV, ao Saúde Mais. Bom, hoje a gente sabe, né, porque esses estímulos para a gente se hidratar, né, essa informação está em todo lugar. Mas então eu quero ouvir diretamente de ti, assim, o que é a hidratação adequada? Há uma diferença no verão? Vamos entender, assim, por que é importante a hidratação para todo esse corpo, né, que é formado por, eu já nem me lembro mais a porcentagem de água, mas, por favor. Bom dia, então. Obrigada pelo convite para a gente falar desse assunto tão importante, né, que é a hidratação. Principalmente nessa época que começa o verão, né, o calor vem e a hidratação se torna ainda mais importante, né? Como tu disseste, o nosso corpo, então, ele é formado por praticamente água, né? Dependendo do se é homem, mulher ou da idade, chega a 50%, 60% do nosso corpo composto de água. Então, realmente, a hidratação é muito importante e nesses dias quentes ainda mais. Em relação ao recomendado, né, não existe uma recomendação específica de água. A gente escuta muito falar, né, de 2 litros por dia, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. E a melhor dica que eu posso dar em relação a gente saber se está bem hidratado ou não é estar atento à coloração da urina. Então, assim, quanto mais clara, um amarelo claro, quase transparente, é um sinal de que a pessoa, o indivíduo está bem hidratado. A gente observa que esse amarelo começa a ficar mais forte, mais alaranjado, uma urina mais concentrada, é um sinal de que está faltando água no corpo. Sim. Esse dado é bem importante também, porque muitas vezes a gente lê algumas fontes de informação, que normalmente a gente não sabe se são seguras ou não, que o recomendado é 2 litros, é 3 litros, é até 4 litros, mas é importante a gente esclarecer que isso vai variar de acordo com o peso da pessoa, com o clima, quais são as variações mais comuns? Então, realmente, existe uma diferença em relação a tanto homem, mulher, idade, peso, tá? Muitas vezes se fala em 35 a 40 ml por quilo de peso por dia. Mas a verdade é que esses dados eles surgiram de estudos com hidratação na veia, não são de hidratação oral. Então, realmente, o melhor parâmetro para a gente se guiar é a coloração da urina. Esses 2 litros, né, pode ser tanto para mais quanto para menos, mas o mais fiel mesmo para a gente poder se guiar na hidratação é a coloração Da da urina, urina. então é uma constante autoobservação que a Exatamente. gente precisa fazer, certo? E qual é a diferença da hidratação no verão, os dias são mais quentes, para a hidratação nos dias mais amenos? Além, evidentemente, que o corpo manda o seu recado, né? A gente sente mais sede Sim. no verão, então, mas como é que é essa diferença e como é que a gente se mantém hidratado? Certo. Então, a principal diferença é porque no verão, em relação, devido ao calor e também muitas vezes pela umidade, a gente acaba perdendo mais o que a gente chama de perdas insensíveis, que são as perdas, por exemplo, pelo suor. Outras coisas que a gente precisa estar atento, que são épocas do ano em que também acontecem mais casos de desidratação por doenças infecciosas. Então, por exemplo, gastroenterites virais, os alimentos que às vezes acabam ficando mal condicionados, né, tem maior risco de infecções. Então, existe mais risco de quadros de vômito, diarreia também nessa época do ano, mas o principal é a questão da maior perda, né, das perdas insensíveis aí pelo suor, devido ao aumento da temperatura e aumento da umidade do ar. Para além de observar a urina, como é que eu sei se eu não estou com sede, mas o meu corpo está precisando de mais hidratação? Assim, quais são os sintomas, as dicas que o corpo dá e que nem sempre a gente está atento? Certo. Então, o principal é a gente para quem não tem doenças ou quem não tem doenças neurológicas, ou quando a gente fala dos extremos, que são idosos e crianças,
realmente é a percepção de sede, tá? Porque quem não tem doenças, quem não usa medicamentos ou quem não tem alterações neurológicas, o nosso corpo realmente dá sinais, né? Mas pode acontecer de não dar por uma questão, então é importante a gente se atentar também para a quantidade de urina. Então, se percebe que ao longo do dia foi menos vezes no banheiro, a urina está mais concentrada. E os sintomas, principalmente, podem ser diversos, eles são bem pouco específicos, né? Então, sintomas de fraqueza, fadiga, a pessoa se sente mais lenta, com menos energia, pode ter sintoma de tontura, né? Sentir palpitação, pode baixar a pressão, são sintomas que podem aparecer. Falando especificamente dos idosos, que é a minha área de maior interesse, a gente tem muitos pacientes que têm doenças neurológicas, demências, eles não conseguem sempre manifestar os sintomas, né? Além de uma alteração natural de percepção de sede pelo próprio envelhecimento, pacientes com demência, por exemplo, eles não sabem dizer muitas vezes que estão com sede ou que estão com tontura ou se sentindo fraco. E muitas vezes eles podem ter alterações neurológicas, por exemplo, maior irritabilidade, ficar mais inquietos, né? Confusão mental. Então, esses são sinais nessa população que a gente pode estar atento, que podem ser um sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo, em específico no verão, a desidratação. E para as crianças, vale alguma outra orientação? Porque às vezes a criança, ela faz a sua atividade, corre, fica com sede, bebe água, mas depois não quer beber. A gente, acho que tem uma grande diferença, claro, em diferentes fases da infância também, tem como a gente... Eu sei que a tua área, né, é a Sim. geriatria, mas enfim, como médica, alguma expertise pode valer para nós, seres humanos. Uhum. É muito semelhante com a questão do idoso em relação a essa questão da hidratação, porque muitas vezes também, quando é muito bebezinho, também não consegue dizer que está com sede, né? Crianças menores. Mas a maior dica é para essas populações de extremos de idade, a gente tá sempre lembrando de oferecer, né? Ou seja, água ou alimentos ricos em água, né? Frutas, por exemplo, várias vezes ao dia, porções menores, mas várias vezes tá lembrando disso, porque pode acontecer mesmo eles não saberem manifestar que estão com sede. E esses sintomas também de irritabilidade, né? Confusão, né? Tá mais sensação de fraqueza, que a gente precisa estar mais atento. Sim, pode vir então, essa hidratação pode vir sob a forma de alimentos também, ou a gente está falando especificamente de água? O ideal é água, tá? Mas a gente pode sim ter outras formas de hidratação, que são sucos naturais. Quando a gente fala de sucos, sempre evitar alimentos ricos em açúcar, né? Então, sucos naturais, chá, água de coco, água com gás também pode ser uma opção, não existe uma restrição em relação a isso. O que a gente precisa evitar em grandes quantidades é mais a cafeína e o álcool, tá? Outras tipos de líquido a gente pode estar oferecendo, inclusive frutas, né, que são mais ricas em água também. Tá. E Marina, de que forma a gente deve beber água, assim? Um pouquinho por hora? Muita gente já ouviu dizer assim, as refeições não é muito legal beber água junto. O que tem de mito e realidade disso? Então, enfim, como a gente bebe água? Tá, essa é uma área bem complexa que tem bastante controvérsia mesmo na medicina. A gente Vamos conhecer, né? A controvérsia a gente, justamente. se tu for ver assim, não tem muito estudo que vai te dizer como que é o jeito certo de beber água, assim como a quantidade, como eu comentei, né, há pouco. Mas pensando tanto em hidratação quanto alimentação, né, questão do fracionamento ao longo do dia, principalmente nessa época do ano, para a questão de evitar a indigestão também, né? Então, fracionar ao longo do dia é o mais indicado, em pequenas quantidades e tomando. Uma questão que a gente pode estar atento é porque os idosos, às vezes, têm incontinência urinária, né? Ou se queixam de levantar muitas vezes à noite para ir no banheiro. Então, nesses casos em que há essa queixa, em que há esse problema, aí a gente pode restringir, né, os alimentos a água, desculpa, a partir do meio da tarde, focar mais em hidratar no início da manhã, né, início da tarde, depois reduzir a quantidade para evitar essa queixa que eles apresentam, que pode ser um risco também, né? Sim, acaba que atrapalha o sono, então Exatamente. existem outros fatores, Uhum. né? Não, eu pergunto justamente porque, sei lá, as pessoas que estão assistindo o nosso programa, elas podem se dar conta, eu realmente não quero
quero adquirir esse hábito de beber mais água, por exemplo. Tem muita gente que se dá conta disso. Ah, eu não Sim. bebo tanta água, então eu vou beber. Então é bem legal que a gente informe, né, como é que ela pode começar a adquirir esse novo hábito, né? A gente sabe que vai beber quando tem sede, mas esse fracionamento pode ser legal, colocar um Sim. alarme de repente. Um alarme é uma boa opção. Aham. Ter o hábito de ter uma garrafinha de água também, né? Eu sempre falo para os pacientes, pegar uma garrafinha que gostam, que acham bonita, que, né? Agora a gente tem várias opções que mantêm a temperatura, né, bem refrigerada, então que também é interessante para estar sempre carregando ao longo do dia, uma das formas da gente não esquecer. Tem até umas que já tem a quantidade ali, então tu sabe o quanto de água tu está tomando por dia. É alguma das formas da gente lembrar, né? Mas existem Sim. até aplicativos, né, que a gente pode alarme no Também. celular para O lembrar de importante é tomar. estar ali com a informação e a água bem à vista, né, Exatamente. Marina? Tá bem, então, por hora, a gente vai fazer um breve intervalo. Logo, a gente volta falando de hidratação no verão. Saúde Mais, volta já. Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre a importância da hidratação, especialmente no verão, com a médica geriatra do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Marina Butski. Marina, a gente falou brevemente assim, de alguns impactos, né, da falta de hidratação, mas quais são os efeitos da desidratação a curto prazo, imediatamente, quando a pessoa vai se descobrir desidratada, e a longo prazo? Certo, essa é uma pergunta super importante, né? O principal da desidratação é o curto prazo, tá? A gente vai estar falando do paciente que vai estar perdendo água, né? E seja por perdas insensíveis, que é o que eu comentei antes, do suor, né? Ou com alguma questão de vômito, desidratação. E aí a gente precisa estar atento, né, aos principais sintomas, né, as principais consequências são curto prazo. Então, o paciente que vai estar desidratado, ele vai ter uma queda de pressão arterial, vai aumentar os batimentos cardíacos, né, ocorrem alterações do sódio que podem ser graves conforme, né, o grau que isso acontece. O paciente pode ter sintomas diversos, como eu comentei antes, de fraqueza, tontura, náusea, dependendo do grau da desidratação. O paciente pode apresentar até sintomas neurológicos graves, como convulsão e coma, tá? Então, é isso que é o mais importante da gente lembrar, né, de estar se hidratando. E a longo prazo também, uma sensação. A gente tem alguns estudos que mostram que pacientes que se queixavam de muita fadiga, de cansaço, aquela falta de energia, em longo prazo, muitas vezes era falta de água, né, falta de hidratação. Então, é difícil que a gente tenha esses sintomas num prazo maior, geralmente aparecem mais agudamente, tá? Muitas vezes a gente acha que está com fome, mas na verdade o corpo está com sede. Isso é verdade? Mito, realidade? Sim, sim, é verdade. Às vezes a questão a sensação de fome pode ser realmente um sintoma de desidratação, de sede, que a gente às vezes tem dificuldade de perceber exatamente, né? Então, o recomendado é que, no primeiro momento, se não faz muito tempo que tu se alimentou ou já ingeriu uma quantidade adequada de refeição ao longo do dia, tome água e tente perceber se essa sensação de fome vai continuar ou não. Sim. Algumas pessoas têm cálculos renais ou da bexiga também. E a hidratação ajuda na prevenção do cálculo? É recomendado que se hidrate quando a pessoa já tem esse cálculo? Como é que é, isso aqui no nosso corpo? Esse ponto que tu trouxe é interessante. Realmente, os cálculos renais, acho que são um cenário em que essa questão das consequências no prazo maior são importantes. Então, sim, a hidratação, assim como uma baixa ingesta de sal, contribuem para a gente reduzir o risco de cálculos renais. Às vezes as pessoas têm na cabeça que o que aumenta o risco de cálculo renal é cálcio, por exemplo, leite, e isso não é verdade, tá? Então, é dieta rica em sal e pouca água que aumentam o risco de cálculos renais.
E quem não gosta muito de água, como é que faz, doutora? Porque é difícil, ela vai ter, todo mundo tem a necessidade, né? A diferença é um pouquinho da quantidade, mas a necessidade de beber. Então, a pessoa que realmente não gosta, não tem exatamente algum líquido que vá substituir a água à altura, né? Então, qual é o... existe algum macete, algum truque para passar a gostar ou realmente a gente tem que aceitar e tem que beber? É muito difícil realmente quem não gosta de água quando a gente forçar, né, a beber água. Então, te dizer assim, o ideal seria a água, mas os outros líquidos estão longe de ser ruins, né? Então, o que a gente precisa é hidratar esse paciente, esse indivíduo, desculpa, de alguma forma, né? Então, se não gosta de tomar água, pode usar água saborizada, por exemplo, que é interessante, eles podem ter mais vontade de tomar água com gás, suco de fruta mesmo, tá? Evitando daí o açúcar, chás, água de coco, tá? Então, antes do que a gente pensar assim, não vou dar um suco, não vou dar uma água de coco para a pessoa, vai tomar água. Não, é melhor a gente oferecer outros líquidos, frutas como melancia, abacaxi, laranja, melão, são as que são mais ricas em água, então são também uma opção. O importante é a gente estar oferecendo essa hidratação. Pode ser de outras formas, não só com água mesmo. E qual é a relação de mais necessidade de hidratação e atividade física? Tá. Essa pergunta é bem legal também. Na atividade física, a gente acaba gastando, né, assim, tanto mais energia, quanto acaba suando mais, né, perde mais suor para a atividade física. Então, acaba que nesses dias mais quentes, principalmente, é recomendado que se aumente a hidratação, tá? Principalmente para quem pratica esportes no calor, no sol, em horários que são mais complicados ali, né, perto do meio-dia. Então, a hidratação ela é recomendado que se aumente mais ainda. O que é um ponto importante aqui? A gente tem uma condição que é chamada de hiponatremia do atleta, que é a queda do sódio de quem é atleta de alta performance, por exemplo, que toma muita água. Isso pode ser uma consequência ruim. Então, aqueles que fazem muito exercício, exercícios muito prolongados, aí o recomendado é que, na hora de hidratar, além da água, faça uso dos líquidos que tenham eletrólitos junto, tá? Então, tipo Gatorade, esses outros que têm, quando a gente está falando de exercícios muito prolongados. Tá. E é possível que se exagere na ingesta de água? Assim, a pessoa está tomando água demais. Como é que é essa medida? Como é que a gente encontra essa informação de que pode haver alguma consequência? Pode, né? Como eu estava falando, essa questão, assim como do atleta que eu comentei. Então, é bem raro, é muito mais difícil a gente ver um excesso de água do que a falta de Claro, água. claro. Existem algumas doenças que causam isso, que aumentam a sede, que o indivíduo vai tomar muito mais água, e nesses casos dos atletas que é o mais comum. Então, as consequências são essas alterações do sódio dentro do sangue, que podem causar sintomas graves, até também neurológicos, como crise convulsiva, coma, náusea, vômito, mas é bem mais difícil da gente ver esse tipo de situação do que a falta da Claro, água. claro. E as pessoas absorvem a água de uma diferente maneira, assim como todos nós temos uma genética, uma hereditariedade, tendências a algumas doenças ou não. Na questão da água, algumas pessoas estão mais hidratadas com a mesma quantidade de água do que outras. Como é que funciona? Isso vai variar mesmo conforme o peso, principalmente, né? Porque é a questão do quanto de trato digestivo a pessoa tem para absorver. Mas não varia muito mesmo de pessoa para pessoa, não tem uma variação muito significativa. Sim, as pessoas têm que, então, dessa maneira, na verdade, para saber se elas estão desidratadas ou hidratadas, existe um exame, né, de impedância. Eu não sei se isso é uma prática comum, como é que funciona? Não é comum, tá? O exame como bioimpedância, ele vai avaliar a questão de gordura corporal, água corporal, tá? A parte também de gordura e água principalmente, né? Mas não é um exame que a gente usa na prática para avaliar a hidratação, de jeito nenhum.
Não é mais, isso é mais assim para atletas ou alguma restrição alimentar? Como é que funciona? Ele vai avaliar mais a questão de composição corporal, então quanto tem de água, quanto tem de gordura, quanto tem de músculo. Mas o principal objetivo não é avaliar a água corporal, são principalmente musculatura e gordura da composição corporal, menos a água. Não é um bom parâmetro para a gente ver hidratação. Sim, e pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, como é que elas se relacionam com a hidratação da melhor forma? Esse é um ponto também importante, né? Porque esses pacientes podem não ter tanta percepção de sede, se a gente estiver falando de indivíduos mais velhos. E um ponto importante aqui, que acho que vale a gente destacar, é que muitas vezes as pessoas com hipertensão, elas fazem uso de medicamentos diuréticos, né? Então, os diuréticos, eles nada mais são medicamentos para tratar a hipertensão através da perda de líquido, tá? Então, no verão, quando estiver muito quente, né, nesses dias, ou quando a pessoa está com algum quadro de gastroenterite, por exemplo, com vômito, diarreia, vale lembrar essas pessoas de conversarem com seus médicos para ver se não vale a pena, naquele período transitório, suspender, por exemplo, essa medicação, porque ele já está perdendo água pelo calor, pelo vômito, pela diarreia e mais da medicação. Então, às vezes, um ajuste temporário da medicação pode ser importante. Uhum. E em pesquisas assim que avaliam também diferentes climas no mundo, a questão da hidratação é um pouco cultural? Os países quentes têm necessidade ou têm hábito de beber mais água do que países frios ou no momento do inverno? Como é que a gente entende isso? Vou te confessar que não tenho muita informação em relação a isso especificamente, assim, mas o que a gente sabe é que os países mais quentes vão ter uma necessidade maior de hidratação por causa dessa questão do calor, que aumentam as perdas insensíveis, né? Porque ocorre uma vasodilatação, então, né? E essa perda de líquido insensível ocorre com maior frequência, tá? Mas em relação à ingesta especificamente, não sei te dizer Não, claro. se tem muita diferença. E, doutora Marina, qual é a melhor água? É a água do filtro de barro, né? Que muita gente diz que é o melhor filtro do mundo e tal. A gente nunca sabe se de fato isso corresponde à verdade ou não. A água da garrafinha, não, já não é tão boa, não sabemos qual é a fonte, a quantidade de nitrato. Então, a água da torneira, durante a enchente, muita gente ficou preocupada se a água da torneira estava legal para se beber, para se cozinhar, né? Então, qual é a água boa? O mais fidedigna, assim, o que a gente pode confiar, na verdade, são as águas de filtro e água mineral, tá? Não existe nenhuma restrição em relação a isso. Realmente, dependendo da cidade, de como que é a questão da limpeza, né? A gente teve esse problema aqui em Porto Alegre, né, das enchentes, muitos prédios tiveram que ficar sem água, e aí a água que foi reposta, né, e aí acabou suja a caixa d'água. Então, realmente, a questão de água da torneira não é a melhor recomendação. Então, é água mineral ou água do filtro mesmo. Tá certo. Então, muito obrigada pela tua presença, doutora Marina, aqui no Saúde Mais, tá bem? Grandes esclarecimentos aí sobre a hidratação no verão. E o Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção fica por aqui. Te cuida e até semana que vem.